está conosco Neuza Ciríaco Coppola, com quem vamos conversar sobre Mãe, Missão de Amor. No Momento Espírita, veremos a mensagem Doutoras. Olá! Na questão 890 do Livro dos Espíritos, está anotado que a natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles, que persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes, que sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Hoje queremos homenagear as mães, conversando com Neuza Ciríaco Coppola sobre o tema Mãe, Missão de Amor. Mas antes, vamos ver o Momento Espírita. Certo dia, uma mulher chamada Anne foi renovar a sua carteira de motorista. Quando lhe perguntaram qual era a sua profissão, ela hesitou. Não sabia bem como se classificar. O funcionário insistiu. O que eu pergunto é se tem um trabalho. Claro que tem um trabalho, exclamou Anne. Sou mãe. Nós não consideramos isso um trabalho. Vou colocar dona de casa, disse o funcionário friamente. Uma amiga sua, chamada Marta, soube do ocorrido e ficou pensando a respeito por algum tempo. Num determinado dia, ela se encontrou numa situação idêntica. A pessoa que a atendeu era uma funcionária de carreira, segura, eficiente. O formulário parecia enorme, interminável. A primeira pergunta foi: qual é a sua ocupação? Marta pensou um pouco e, sem saber bem como, respondeu: sou doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas. A funcionária fez uma pausa e Marta precisou repetir pausadamente, enfatizando as palavras mais significativas. Depois de ter anotado tudo, a jovem ousou indagar: posso perguntar o que é que a senhora faz exatamente? Sem qualquer traço de agitação na voz, com muita calma, Marta explicou: desenvolvo um programa a longo prazo em laboratório e no campo experimental. Na verdade, ela deveria ter dito: dentro e fora de casa. Pensando na sua família, ela continuou: sou responsável por uma equipe e já recebi 4 projetos. Ela estava pensando em sua família e nos 4 filhos. Trabalho em regime de dedicação exclusiva. O grau de exigência é em nível de 14 horas por dia, às vezes até 24 horas. À medida que ia descrevendo suas responsabilidades, Marta notou o crescente tom de respeito na voz da funcionária, que preencheu todo o formulário com os dados fornecidos. Quando voltou para casa, Marta foi recebida por sua equipe. Uma menina com 13 anos, outra com 7 e outra com 3 anos. Subindo ao andar de cima da casa, ela pôde ouvir o seu mais novo projeto, um bebê de 6 meses, testando uma nova tonalidade de voz. Feliz, Marta tomou o bebê nos braços e pensou na glória da maternidade com suas multiplicadas responsabilidades e horas intermináveis de dedicação. Mãe, onde está meu sapato? Mãe, me ajuda a fazer a lição? Mãe, o bebê não para de chorar. Mãe, você me busca na escola? Mãe, você vai assistir à minha dança? Mãe, você compra? Mãe? Sentada na cama, Marta pensou: se ela era doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas, o que seriam as avós? E logo descobriu um título para elas: doutora e sênior em desenvolvimento infantil e em relações humanas. As bisavós, doutoras executiva e sênior. As tias, doutoras assistentes. E todas as mulheres, mães, esposas, amigas e companheiras, doutoras na arte de fazer a vida melhor. No mundo em que os títulos se fazem de importância, em que se exige sempre maior especialização na área profissional,
torne-se especialista na arte de amar. Como excelente mestra, ensine aos seus filhos, através do seu exemplo, a insuperável arte de expressar sentimentos. Ensine a difícil arte de interpretação de choro de bebê e de secar lágrimas de adolescente. Exemplifique a renúncia, a paciência e a diplomacia. E colha vitoriosa, ao final de cada dia, os louros do seu esforço nos abraços dos seus filhos e na espontaneidade de suas manifestações de afeto. Doutoras é o tema da mensagem que apresentamos. Ela pode ser encontrada no CD Momento Espírita, número 18, e no site momento.com.br. Mensagens como esta estão também em livros editados pela Federação Espírita do Paraná. Agora vamos conversar com Neuza Ciríaco Coppola, que é palestrante espírita da cidade de Campo Mourão. É uma satisfação muito grande para nós ter você no programa hoje, Neuza. Mãe, missão de amor. Como deve ser esta missão? Se é uma missão de amor, nós devemos só amar? Amar já é o suficiente para nós cumprirmos o nosso papel de mãe, Neuza? Muitas mães pensam assim, né? Amando já é o suficiente. Mas nós temos uma tarefa muito maior que amar. Nós devemos estar buscando vários questionamentos nessa nossa tarefa e questionando: será que nesse amor materno estamos preparando os nossos filhos para se protegerem de violências, de medos, de frustrações? Será que estamos sabendo ensiná-los a cuidar do mundo, a cuidar de si mesmo, a cuidar dos outros? Será que estamos oferecendo conteúdos que possam embasar os seus corações para que se torne um homem de bem? São tantos ângulos que precisamos olhar, observar, acompanhar, para oferecermos conteúdos que venham engrandecer essa alma, o seu coração, para que ele possa ter sentimentos e emoções que venham no seu progresso espiritual. Você se referiu ao sacrifício, né? Eu acredito que todos conheçam o ditado que ser mãe é padecer no paraíso. Como que a gente poderia compreender este conceito, Neuza? Pois é, um ditado popular, um conceito poético injusto de uma certa forma, porque o fato de amar já elimina qualquer forma de padecimento. As mães não padecem no paraíso. As mães vivem neste mundo de provas e expiações e que, embora haja sacrifício, não é um padecimento. Até quando criança, tinha uma amiga da minha mãe que falava: você pensa que eu crio vocês porque eu gosto? Eu crio vocês para ganhar o paraíso. Imagina, então o nosso amor, então tudo que nós fazemos com amor não é sacrifício. Por isso que esse conceito não é justo, é um conceito injusto. Até porque por mais que a mãe sofra, né, em determinadas situações, circunstâncias, a maior alegria é ver a situação resolvida, dissolvida, não é? Isso, a gente observa que por mais problema que tenha o seu filho, e por mais que você passe noites sem dormir, quando você vê seu filho bem, o sacrifício de fazer ele se formar, a alegria é tão imensa que você não se lembra, pode ver que a gente não se lembra dos sacrifícios que fizemos, das noites sem dormir, dos sofrimentos que passamos, passa a ser alegria quando nós vemos nossos filhos bem. Certo, a alegria da mãe é ver o sucesso do filho, né? Isso. Os filhos nascem sem manual de instrução. E neste afã de educar, o que fazer para não errarmos no processo educacional? Na verdade, todo filho quando nasce,
é um presente de surpresa. Nós sempre esperamos um bebê calminho, tranquilo. Às vezes vem. Às vezes vem uma criança com muitas dificuldades, com muitas cólicas, chorosa. E aí nós precisamos aprender a lidar com todas essas situações. Como você disse, nenhum filho vem com manual de instrução. Então, como fazer com essa criaturinha que só chora, mama, faz outras coisinhas e baba? E mais que traz um encantamento proposital para que possamos aprender a amá-la. Então, mesmo sem manual, há um caminho longo a ser percorrido chamado processo educativo. E nesse processo educativo é onde nós vamos ter que ensinar a questão da disciplina, a questão do amor, o que é que estamos fazendo certo, o que estamos fazendo de errado, e aprender a lidar com os nossos filhos para que amanhã ele se torne um homem de bem. E isto não tem no manual, mas existe um processo educacional que nós precisamos estar atentos e envolve também esse sacrifício de amor, de abnegação, de dedicação, que depois, no futuro, se torna alegria e paz para todos nós. Neuza, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fiquem conosco. O Livro dos Espíritos, com suas 1019 questões, tem respostas para as principais dúvidas do ser humano. É o livro basilar da doutrina espírita, contendo seus aspectos filosófico, científico e religioso. O Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação espírita, é um guia seguro para aqueles que são médiuns ou para aqueles que se interessam pela parte científica da doutrina espírita. O terceiro livro do Pentateuco espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Allan Kardec reuniu os ensinos morais de Jesus e os comentários dos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita. O céu e o inferno discorre sobre a justiça divina na visão espírita. Neste quarto livro, Allan Kardec foi subsidiado por comunicações de espíritos que relataram como viviam na Terra quando encarnados e como estavam vivendo após a morte no mundo espiritual. No quinto livro, a Gênese, encontramos análises sobre a formação da Terra e do Universo. Encontramos também análises sobre o futuro, explicação sobre os milagres de Jesus, além de conter uma abordagem sobre o final dos tempos, sobre a lei imutável do progresso, entre outros assuntos. Hoje estamos conversando com Neuza Ciríaco Coppola, que é da cidade de Campo Mourão. Estamos falando sobre a mãe, sobre a maternidade, que é uma missão, uma tarefa de muito amor. Neuza, a mãe pode influenciar na formação emocional do filho? Ivone, quando a gente faz essa reflexão, a gente começa a pensar o que é que nós estamos fazendo com os nossos filhos hoje, o que é que as nossas mães, que a maioria de nós tivemos mães com pouco conhecimento acadêmico e conhecimento de informações, principalmente na área espiritual, o que fizemos com os nossos filhos? Porque na realidade há uma influência muito grande na formação das nossas crianças. E a gente pode até questionar, como diz Raul Teixeira, que mistério é esse que envolve as mães? Uma pergunta difícil de explicar. Que mistério é esse que envolve as mães? Não existe uma única criatura no mundo que não haja experimentado, passado pelo envolvimento de sua mãe. Seja um envolvimento positivo, amoroso, seja um envolvimento lamentável, negativo, mas todos nós passamos por esse processo de envolvimento das mães. Como diz, a criança pode nascer sem a presença do pai, mas jamais sem a presença da mãe, mesmo que essa mãe o abandone segundos depois. E Raul Teixeira coloca que nesse período emocional que começa já no útero, que quando da gravidez,
corresponde ao período de maior transe mediúnico que se tem notícia. É o período de 9 meses em que a mãe filtra todo o psiquismo do seu filho. E também são 9 meses em que ela projeta sobre o seu filho todo o seu psiquismo. Então, há esse envolvimento que já estamos desde o útero, já repassando informações do que sentimos, o que está acontecendo conosco. Por isso, a mãe deveria estar sempre muito bem equilibrada. Precisaria estar sempre equilibrada, livre de problemas, para que ela possa, o seu filho, viver e conviver com mais tranquilidade. Às vezes a gente observa uma criança que não está no colo de uma mãe e não consegue dormir. A mãe está brava, está irritada, passando por problemas, por dificuldades, e a criança capta essa energia. E ela não consegue fazer com que a criança durma. Aí chega uma pessoa de fora e pega aquela criança e a criança dorme tranquilamente. Significa que aquela energia da mãe que estava angustiada, ela não conseguia repassar para o filho. E quando outra pessoa pega, então tranquilamente a criança já sente novas vibrações e passa a dormir. Ao renascer, o espírito se liga intimamente àquela mulher que vai ser sua mãe. E aí ele já começa a ter a sua primeira experiência de amor, a sua primeira experiência afetiva. E todo o seu potencial afetivo, ele será desenvolvido muito mais se essa mulher for amorosa. Então, a mãe influencia muito, porque o amor materno já é diferente dos demais, porque é uma forma com qualidades especiais, porque é um amor que veio de uma forma exemplificar o amor que Jesus nos deixou. Muitas mães dizem: se eu sou uma gata, pelos meus filhos eu sou uma leoa. Não mexa com meus filhos que eu me transformo, não é? Isso é bom ou ruim, Neuza? No primeiro momento, parece ser bom, né? Eu sou uma gata, eu sou uma leoa, não mexe com os meus filhos porque eu me transformo. Só que existe um ponto negativo nesse lado, porque muitas mães, com esse amor excessivo, ela acaba esquecendo de ver as fragilidades, as deficiências dos seus filhos. E aí, sempre que acontece algo de ruim, ela sempre culpa o filho de alguém. E a gente sabe que os nossos filhos, eles vêm com certas tendências e no momento que ele tem contato com uma pessoa que tem determinada viciação, que ele já traz essa viciação impregnada no perispírito, isto, ele, a partir do momento que tem um contato, ele desperta e se envolve. Então a gente vê muitas vezes nas escolas, as mães brigando com os professores, ela não percebendo o erro do seu filho, que não está agindo adequadamente e defendendo, independente da postura, às vezes uma postura errada, agindo errado, agredindo, matando. E a mãe não é capaz de ver, de enxergar que o seu filho também erra. Não é só a filha do vizinho, não é só o filho do outro. Então esse amor excessivo, ele faz mal quando nós não observamos por este ângulo, que o nosso filho também tem defeito, que o nosso filho também tem fragilidade. Então é preciso se analisar, se autoanalisar, para que possamos assim fazer um trabalho, um processo educacional adequado com as nossas crianças. Uma questão muito importante para que as mães analisem é que nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus, né? E daí a responsabilidade de conduzi-los em direção a Deus, não é, Neuza? Exatamente, porque antes de ser nossos filhos, eles são os filhos de Deus. Aí a gente tem que pensar, a partir do momento que eu faço de tudo nesse processo educacional para o meu filho, que eu fui uma pessoa que me dediquei, como diz Santo Agostinho, é uma tarefa complexa, difícil, mas não é impossível, desde que a mãe
viva os princípios evangélicos, os princípios do amor, a verdade, a justiça, a dignidade, que dentro desse lar haja o amor, que dentro desse lar haja o companheirismo. Então, se nós nos perdemos nessas questões, a gente não consegue repassar essa formação e informação para os nossos filhos e sempre pensar: antes de ser meu, ele é filho de Deus. E se em algum momento nós não nos dermos conta disso, é porque está na nossa ainda experiência de passar por todo esse sofrimento de não darmos conta. O encaminhamento para a religião contribui muito com a mãe na educação do filho, não é? Isso é o principal, porque nós nos preocupamos muito com posição social, em dar a melhor escola, com a profissão, exatamente, com os títulos universitários, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Às vezes os pais fazem sacrifício além das suas possibilidades e esquecem de dar esse acompanhamento. É preciso o desenvolvimento intelectual, sim, mas acompanhado do desenvolvimento moral, porque que é a dignidade, que é a justiça, que é a verdade, que é o bem, que é o bom, que é o belo. Se nós queremos que amanhã o mundo seja melhor, então nós precisamos começar com a formação dos nossos filhos dentro de casa, porque é na casa que nós damos a base espiritual, a formação moral, a formação do caráter para os nossos filhos. Neuza, que mensagem você deixaria às mães cujos filhos partiram através da desencarnação? Nós sempre temos que pensar que os nossos filhos não morrem, que os nossos filhos vivem, que nós estamos separados temporariamente. E ter essa confiança em Deus, saber que eles não estão sós, que existem os anjos da guarda, os anjos guardiães que estão acolhendo os nossos filhos, que existem benfeitores espirituais que amam nossos filhos tanto quanto nós. Então, se nós estamos passando por essa dor, não é uma dor por acaso. E nós precisamos nos fortalecer. E nós nos fortalecemos na fé, na confiança em Deus, acreditando que amanhã vai ser melhor. E se nós não temos mais uma prole para cuidar, cuidemos do filho alheio, que isso vai nos fazer bem, isso vai nos dar uma ressignificação para o nosso amor e nós, com certeza, cumpriremos a nossa missão com justiça e com dignidade. Neuza, nós agradecemos a sua participação. Foi muito bom conversar com você sobre as mães, estas mulheres que merecem toda a nossa homenagem, né? Eu que agradeço o convite e desejando a todas as mães muita paz e que nós possamos cumprir essa missão, que amanhã que esses nossos filhos estão nas nossas mãos e que amanhã eles serão os administradores do nosso cidade, do nosso estado, do nosso país. Nós agradecemos a todos, queremos desejar um feliz Dia das Mães a todas vocês. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.